Tudo bem? Como é que vocês estão? Então aqui preparei um vídeo para vocês com uma revisão, dos primeiros pontos do conteúdo de história de 3 povos, tá? O povo do Egito, o Egito Antigo, nós estudamos o povo da Mesopotâmia e o povo hebreu. Tem outros povos, mas vou passar para vocês esses 3 povos aqui, tá? Então aqui é um mapa mostrando o berço das civilizações, ou seja, onde surgiram os primeiros povos da história do mundo. Então, os primeiros povos é nessa região aí, que fica do Egito, Pega ali Israel, pega a Síria e o Iraque, onde é que hoje é Iraque, no Oriente Médio, Vamos para frente, Nosso slide. Então, essa região é chamada crescente fértil. Por que crescente fértil, A palavra crescente vem por causa da lua crescente, Ali à nossa direita tem um mapa da Mesopotâmia, que é a região entre rios, onde surgiram os primeiros povos antigos. Essa parte verde tem a forma de uma lua crescente. E fértil por causa das terras férteis. Quando a gente fala que o solo é fértil, o solo ele é bom, cheio de nutrientes, pronto para plantar e colher. No lado esquerdo aqui temos um mapa do Egito, o rio Nilo, Os rios eram muito importantes, ainda são também, muito importantes para esses primeiros povos que vão surgir numa região de seca, numa região desértica, ainda é muito deserto hoje lá, a presença da água, a irrigação, e vai fertilizar esse solo. Então, ali, a crescente fértil foi fundamental para a formação desses grandes impérios da antiguidade. Vamos para frente? Vamos começar com o Egito. Aqui a imagem lá na pirâmide, no fundo, e esse rio bonito, maravilhoso, o rio Nilo, um dos maiores rios do mundo. Vocês sabiam que o rio Nilo e o rio Amazonas aqui no Brasil são os maiores do mundo? Então ali está dizendo, o Egito, o rio ele é importante para 90% da população, vive perto desse rio. O rio era muito importante, vocês podem ir lendo aí, a figura mostrando os agricultores lá do Egito fazendo uma colheita, Ali deve ser uma colheita de trigo ou cevada, que é as plantações deles. Eles plantavam na margem dos rios. O Egito é uma região que tem deserto. O Egito fica lá na África. O Egito é africano, Os egípcios eram negros, África. Então, esse rio ali explica, que o rio, quando ele enchia, ele deixava na terra um tipo de um esterco, um humus. Esse humus tinha muitos nutrientes, Nós chamamos de esterco, não é excrementos, mas eram restos de coisas assim que fertilizavam a terra, tá? Então isso era muito importante para a agricultura, por isso que o rio era considerado até como um deus para eles. Ali está o rio. Vamos voltar. Aqui temos a pirâmide. Então a pirâmide aqui significa a divisão das classes sociais, tá? Então o faraó era o manda-chuva, o faraó é o governante. O faraó, os nobres, sacerdotes e os soldados ficavam no topo da pirâmide, tá? E lá embaixo da pirâmide tinha lá artesãos, camponeses e escravos. Qual é a diferença de escravos e camponeses? Os escravos, todo mundo sabe o que é um escravo, O trabalho ele é mais pesado,
não ganham salários, né? São tratados de forma desumana, são vendidos, né? E o escravo, ele não era escravo porque ele era negro. O escravo, qualquer um podia ser escravo, né? Por exemplo, invadiam uma cidade, o preso, ele podia ser escravo, tá? Aquele que devia, né, que tinha uma dívida para o rei, podia virar escravo, certo? Tem a sociedade egípcia. O faraó, nós já falamos um pouco, né? Quem era o faraó? Então era o rei, o rei era considerado como um deus também. O tipo de governo deles, dos egípcios antigos, é chamado teocracia, que quer dizer que o rei, os governantes, eram divindades, eram reis. Eles eram adorados como deuses, né? Vamos para frente, a religião deles, então eram politeístas, adoravam vários deuses, né? Aqui tem as imagens deles, alguns tinham a cabeça de animal, né? Ísis, Osíris, Sete. Até gato, né? Gato era considerado como um deus lá. Classe campesina é a classe de camponeses. Eles acreditavam no que a alma não morria, quem morria é o corpo, certo? Vocês podem ir lendo aqui, ó. Eles acreditavam que quando a pessoa morria, a alma sai do corpo e essa alma vai para um outro corpo. Então eles tinham a preocupação de cuidar bem do corpo. Por isso que eles inventaram a técnica da mumificação. Tá? Eu vou passando rapidinho aqui, senão o vídeo fica muito grande. Aqui a múmia. Depois eu vou passar para vocês, eu vou deixar esse slide também em PDF para vocês ler, né? Para vocês assistir o vídeo a hora que vocês quiserem e ler em forma de PDF. Então aqui vocês lembram das múmias, né? O que é as múmias? É uma técnica em que eles cortavam o cadáver e retiravam alguns órgãos, né, para esse corpo não apodrecer. Eles tiravam o fígado, o intestino, o coração, né, colocavam dentro de um pote, depois colocava água, sal, para desidratar, para matar a bactéria, porque o que faz apodrecer são as bactérias, né? Durante 70 dias esse corpo ficava repousando, depois eles enfaixavam, né? Enfaixavam esse corpo e colocavam dentro de uma espécie de caixão. Eles chamavam de sarcófago. Os faraós iam para as pirâmides, né? Tinham as mastabas, nobres sacerdotes. Para fazer esse procedimento tinha que ter dinheiro, né? Então, gente pobre lá, os camponeses, escravos, eles não faziam esse procedimento porque não tinham dinheiro, obviamente, né? Então, a mumificação. Aqui. Então, temos aqui... Opa, estou voltando. Peraí, desculpa aí. Mais um pouquinho. Aqui. Terminando com o Egito, então, essas figuras aqui. As pirâmides, né? Já falamos. Tá? Aqui a escrita. Aí o tipo de escrita tem o A, B, C nosso. Como é que é a escrita deles? É em forma de símbolos, né? Animais, né? A letra é um animal, ó, né? Papiro. Essa escrita era feita em um tipo de papel, papiro, que era tirado da planta, de uma planta chamada papiro. A pintura, eles gostavam muito de pintar nas tumbas, né? Nas paredes, bem colorido. Então inventaram também as maquiagens, né? Para as meninas aí, eles criaram a maquiagem, a cerveja, a partir da cevada,
O vidro, né, foi uma das invenções deles. Então, mumificação, vamos para frente. Um povo muito inteligente, deixou muito conhecimento na química, até a palavra química vem do Egito, do egípcio, vem de Queme, quer dizer terra negra. Eles fabricavam remédios, né? Remédios e composições, daí surgiu a química. Na matemática, os cálculos de álgebra e geometria, para fazer uma pirâmide daquela de mais de 100 metros de altura, equivalente ao que é um prédio de 10 andares, eles tinham que conhecer, saber algum cálculo matemático, não é verdade? Na astronomia, né, eles usavam o conhecimento dos astros, da lua, para fazer as plantações na agricultura. Na medicina, né, para fazer as múmias, a técnica da mumificação, eles conheciam a anatomia humana, né, como é que tinha que dissecar, como é que tinha que organizar, tirar os órgãos. Então, eles eram médicos, né? A descoberta de doenças, de remédios, tratamentos. Ali, tratamentos variavam desde livro velho fervido com azeite até excremento de crocodilo. Não vamos fazer isso em casa aí, livro velho com azeite. Vamos para frente. Povos da Mesopotâmia, tá? Aqui é a localização atual, Mesopotâmia, então, é onde hoje é o país do Iraque. Iraque, lá no Oriente Médio. A palavra Mesopotâmia significa terra entre rios, né? Então, são vários povos que surgiram, né, entre o rio Tigre e o rio Eufrates. No meio do rio Tigre e o rio Eufrates, surgiram esses povos, como os sumérios. Então, os sumérios desenvolveram o primeiro tipo de escrita. Vocês têm ali, era feito em argila, por meio de um objeto pontiagudo chamado cunha. Lá por volta de 3.000 anos antes de Cristo, descobriram o primeiro tipo de escrita. Foram eles, os sumérios, aonde? Na Mesopotâmia. Um outro povo que viveu lá na Mesopotâmia foi os babilônicos. Tá? Construíram o primeiro império. Então havia um rei chamado Rei da Babilônia, que criou o primeiro tipo de escrita, é o Código de Hammurabi, do olho por olho, dente por dente. Aqui tem alguns exemplos. Se uma pessoa roubar o filho menor de outra, o ladrão deverá ser condenado à morte. Se uma pessoa arrombar uma casa, deverá ser condenado à morte na parte da frente do local do arrombamento a ser enterrado. Então é uma lei muito rígida. Pagar com a mesma moeda. Né? Tem aquela frase, aqui se faz e aqui se paga. Só que é uma lei muito injusta, na verdade. Tá? Por que injusta? O rico sempre se safava, né? Quem era filho de rico, quem era filho de rei, nobre, não entrava nessa lei. A lei era mais para os mais pobres, né? Escravos. Como hoje também, né? A lei diz que a lei é para todos, mas para quem consegue pagar um bom advogado, consegue se safar. Tá? Vamos para frente, depois vocês leiam, né? A religião, aqui também eles acreditavam em vários deuses, por isso que se chama politeístas. Então nós temos os egípcios acreditavam em vários deuses, os mesopotâmicos acreditavam em vários deuses, tá? Para cada deus tinha uma imagem, para cada coisa tinha um deus. Por exemplo, aqui, Shamash é o deus do sol e da justiça, Anu, deus do céu, Sim, o deus da lua, Star, deus da guerra e deus do amor.
Heranças culturais, o que eles deixaram? O que esse povo criou, inventou, que deixou para nós? É uma herança, né? Então deixaram a escrita, tá? Na matemática deixaram a álgebra, criação de operações matemáticas. Na astronomia, o conhecimento da astronomia, por exemplo, distinguir o que é um planeta do que é uma estrela. Um calendário lunar de 12 meses, né? Os nossos calendários é baseado nesse calendário desse cara aí. Aqui eu não escrevi aqui, mas tem, por exemplo, o signo. Qual é o teu signo? O meu é o aquário, né? Quem nasceu no mês de fevereiro é aquário. Não acredito muito em signo, né? Não acredito em nada. Os signos, a crença dos signos é o seguinte: são constelações de estrelas, cada mês, um componente de estrela é uma imagem, né? Por exemplo, aquário, né? Peixe, sagitário, são nomes que eles foi dado a um conjunto de estrelas. Eles acreditam que essas estrelas vão prever o meu e o teu futuro. Por que nós estamos falando disso? É uma das invenções da Mesopotâmia. Povos da Mesopotâmia criaram essa história de signo, né? Arquitetura, né? Construções de palácios, zigurates. Foram os inventores da roda. Olha ali, a primeira roda do mundo foi invenção do povo da Mesopotâmia, tá? A carruagem, ali no lado direito, a carroça, né? Barco, astrologia, agricultura, a irrigação, né? Em tempos de seca, aí, o teu pai, se tiver irrigação, você viu irrigando a terra, foi invenção desse povo aí. Tá? Um povo que viveu muito num deserto, num clima muito seco. O que mais? Agora sim, os hebreus, então, vamos ao último povo. Os hebreus, aqui tem um mapa mostrando que esse povo vivia na chamada Palestina, onde hoje é Israel. Tá? Ali um pouquinho dos hebreus. Abraão, então Abraão foi o que tirou esse povo lá da Mesopotâmia e levou ele em direção à Palestina. Tá? E depois continuou com Moisés. Começou com Abraão, depois continuou com Moisés. Tá? Esse povo é um povo da Bíblia, é um povo que escreveu a Bíblia, não a Bíblia toda do Antigo Testamento. As nossas Bíblias é dividida em Novo e Antigo Testamento. O Antigo é antes de Cristo. Naqueles primeiros livros da Bíblia, lá você pega Gênesis, Êxodo, né? Números, qual é o outro? Deuteronômio, né? Esses 5 livros, primeiro da Bíblia, conta a história desse povo e conta a doutrina. A religião deles é baseada nesses primeiros livros da Bíblia, né? Ali a figura maior conta a história do Mar Vermelho, a passagem do Mar Vermelho, né? Conhece a história? Um pouquinho da religião deles. Então eles trazem uma religião diferente, a crença num Deus só, monoteísta. Lembra? Enquanto os egípcios, né, da Mesopotâmia acreditavam em vários deuses, esse povo traz a crença num Deus só. A religião deles se chama judaísmo, né? Deus Javé, o Deus deles não tem imagem. A doutrina deles é baseada nos 10 mandamentos, né? É uma história dos 10 mandamentos do Moisés, conhecem? Então a religião tem 2 características principais: a crença num Deus só e a crença na vinda do Messias, de um Salvador. Tá? Dessa religião surgiu outras religiões. Surgiu o cristianismo, que é a nossa, e surgiu a religião do islamismo.
eu estou voltando. Então, leu Moisés, um pouco sobre a religião. Aqui conta, então, que esse povo foi muito perseguido durante a história. Esse povo ele foi expulso de suas terras. Foi cada um para um lado, mas eles permaneceram unidos por causa de sua religião, né? É uma fé muito grande. Então, eles foram perseguidos, vou dizer para vocês, em 3 momentos principais. O primeiro momento, eles foram presos lá no Egito, eles foram escravos no Egito, tá? Eram os faraós, e foram libertos por esse Moisés, né? A história de Moisés é uma história bem bonita, de salvação. Outro momento principal é dos romanos, né? Foram presos pelos romanos, nós vamos estudar isso para frente, o Império Romano, onde surge a figura do Jesus Cristo, né? Porque eles acreditam que esse Jesus Cristo iam tirar eles da escravidão romana, né? Só que daí a proposta de Jesus Cristo era outra. Por isso que eles não gostaram de Jesus Cristo, entregaram Jesus Cristo para os romanos, né? Então é uma história que vocês conhecem da Bíblia, mas é história da história mesmo. Um outro momento esses povos judeus, lá na Segunda Guerra Mundial, eles vão ser capturados pelo nazismo, pelo Hitler, já ouviram falar também, né? Vão morrer em campos de concentração, tá? Então ali mostra, vai ser criado um país para eles, o país de Israel, e hoje é um povo que está sendo, né, que eles estão brigando com outro povo lá. Israel tem a briga desse povo judeu com o povo árabe. Tá certo? Então esse é um pouco do nosso vídeo, para não deixar o vídeo muito grande, tá? Eu vou deixar então esse vídeo aqui, mais essas imagens, esse slide em PDF. Agora são um material de estudo. Para a próxima semana eu vou então dar uma atividade para vocês. Agora não vai ter atividade. Essa atividade é só para a semana que vem, eu vou passar ainda, né? Uma atividade avaliativa. Certo? Gostaram do vídeo? Entram lá no nosso YouTube, né? Curtam o nosso canal TV Bertino Silva, curtam os nossos vídeos, tá bom? Tchau, até logo. Qualquer dúvida, entra em contato. Um abraço, tchau.